Meu amigo e vereador José D'Ambrosio. Que alegria. Obrigado. Prometo devolver no decorrer da legislatura. Prometo devolver. Eu quero falar, nobres colegas, talvez do projeto social melhor que nós temos em nossa cidade. E que nossa bancada, porque a vida é feita em muitas mãos, com muito orgulho, ajudei a construir, que é o cuidado subsidiado, que atende hoje 27 idosos em nossa cidade, que o fundo destinou 2 milhões, e nós teremos, então, para esse ano e o ano que vem, 27 idosos sendo assistidos. Não iniciou em 2024, porque era um período eleitoral. Nós, dia 14 de dezembro, nós aprovamos nessa casa. Então, eu quero, de forma muito carinhosa, valorizar o trabalho da Nicole, do Everson, do Expedito Júnior, do Rafael, da Fran, do Conselho do Idoso, de todos que trabalharam e que nós desta casa, em 2023, quando fui presidente, nós destinamos todo o recurso de mídia para que fosse destinado a que as pessoas tenham consciência na hora de destinar o imposto de renda, encaminhe um percentual para os fundos. E nós, 2023, achamos de extrema importância destinar para o fundo do idoso. E eu espero, nobre presidente Wagner Petrini, meu colega, que nós tenhamos esse ano também a preocupação dessa casa de chamar SIC, CDL, Conselho de Contabilidade, para que nós façamos uma grande campanha. Eu encontrei um nome para essa campanha, nenhuma declaração sem destinação. Então, quero entregar um ofício ao presidente para que nós, nossos colegas, todos, façamos um vídeo pedindo para as pessoas que destinem para os fundos e, de preferência, para o fundo do idoso. Quero valorizar que a Marisol todos os anos faz um vídeo e que a gente participou de muitos encontros. E eu acho muito importante, porque não é justo continuarmos perdendo mais de 20 milhões por falta de conscientização da população em destinar para o fundo idoso. O que eu vou mostrar aqui, 2 vídeos que estivemos com a FAS, com a Fran, parabéns à diretora Fran da FAS, que faz um belíssimo trabalho. Eu vou mostrar 2 vídeos logo em seguida, de 2 visitas que fizemos nas casas dos idosos que estão sendo assistidos. Nós visitamos 2 famílias que hoje recebem, uma padrão 2 e outra padrão 3. Recebem para cuidar do idoso na sua casa. Esse é o projeto. Alguém recebe. Filho, vizinho, alguém que justifique, que preste contas. Uma parte, vereador. Então, esse é o cuidado subsidiado, que atende 27, mas que logo eu vou passar os números aqui dos idosos que nós temos aguardando vagas, e vocês vão se surpreender de quanto nossa cidade, há muitos anos, não vou dizer que vem tratando mal o idoso, mas que precisa olhar com uma forma diferente. Então, quero entregar um ofício, antes de passar os vídeos, ao presidente desta casa, que a mesa diretora, porque daqui 8 dias iniciam as declarações, faça uma grande divulgação. Nenhuma declaração sem destinação. E que nós sejamos exemplo para a sociedade. De que cada um, eu todo ano faço isso, destine o percentual para os fundos da nossa cidade.
Obrigado, meu colega. Eu gostaria de passar uma parte, depois Jack, depois nós vamos ter 2 vídeos de uma visita aqui perto do 1º de maio, de uma família assistida pelo cuidado subsidiado e uma no Risso. Seu parte. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Parabéns pelo assunto. Confesso que essa questão dos idosos, para mim, é uma questão muito importante, a qual nos preocupa muito. Enquanto tivemos frente à Secretaria de Habitação, a gente tinha um projeto que era o residencial para idosos. E que, infelizmente, não sei como é que está, eu acredito que parou, a gente precisa ver como é que está essa situação, porque é uma preocupação muito grande. Nós temos hoje, não sei se o senhor confere os dados aí, vereador Zé D'Ambrosio, mas a gente tem em torno de 85 mil idosos na nossa cidade. Isso. E eu não vejo muita política para ajudar os idosos. Então, esse projeto residencial para idosos é um projeto muito bom, o qual a gente vai está acompanhando de perto, porque é necessário, não é uma questão que a gente está falando por falar, é um projeto necessário para ajudar os idosos. Projeto muito bom, o qual a gente visitou algumas cidades, vereador Zé D'Ambrosio, e ele funciona muito bem. Muito obrigado. Vamos assistir, então, 2 vídeos onde nós estivemos com a Fran, da FAS, ouvindo as famílias da importância de receber um salário para cuidar do idoso na sua casa. O primeiro vídeo ele tem pouco volume. Casa da dona Marlene, e também com a Fran, que é a diretora da FAS. E a gente foi muito bem recebido nessa família aqui, com a filha, com o filho, porque hoje nós estamos visitando idosos que têm o cuidado subsidiado, que são beneficiários do nosso projeto Cuidado Subsidiado. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora está contente, se está feliz, se está fazendo bem para a senhora esse projeto Cuidado Subsidiado. Estão fazendo muito bem, graças a Deus. Ao menos eu tenho uma pessoa que cuida do Jorge, que também tem problema, né? Sim. E estamos velhos também, né? Ele também tem quase 60 anos. E então, uma pessoa que lava uma louça, muda ele, dá banho nele. E esse dinheirinho ali, a gente sabe que vai para ela, né? Então, vai para a cuidadora. Vai para a cuidadora. Então, ela recebe 3 vezes por semana. É uma maravilha, né? É um descanso para a minha cabeça, porque às vezes eu nem durmo de noite pensando nele, né? Sim. E pensando na filha também, que é nervosa, às vezes fica nervosa com as coisas, né? Prestação de contas não tem muita burocracia. Não tem mais fácil do que cuidar de nós. Não tem muita burocracia, é bem fácil. Eu faço recibo semanalmente e no final do mês eu envio via WhatsApp para a SPEI e fica tudo certo. Quando elas vêm fazer a visita, eu entrego os recibos fisicamente para elas. Todo dia, antes do dia 30, o dinheiro está na conta, está tudo certinho, como podemos pagar a cuidadora de um jeito bem simples e bem acomodado. Beleza. E ela fica bem parceira também, né? Receber aquele dinheirinho, né? Todas as fins de semana ela sai com dinheirinho hoje eu vou no mercado, né? Então é bom para a gente se sentir bem, né? E ela também, né? Se sente bem, porque ela também tem filhos, sustentar, né? Que coisa boa. Daqui uns dias, Fran, iniciam as declarações do imposto de renda. Então a importância da gente saber que o recurso está sendo bem aplicado, porque a coordenadoria do idoso também tem um papel fundamental e a gente quer que tantas e tantas pessoas que hoje não têm o hábito de fazer o destino dos 6% possam, a partir desse ano, fazer. Exatamente, o dinheiro ficar na nossa cidade, no nosso município, para investir em mais ações, inclusive nesse programa, que para nós assim, é uma satisfação grande, evita a institucionalização, né? Mais idosos longe de suas famílias, em instituições de longa permanência. Então, para nós tem sido uma alegria poder estar executando esse serviço e estar beneficiando tantas pessoas, né? É bom estar em casa, como a Alexandre deu, vou botar num asilo, mais um asilo. Bom em casa. Em casa. Perto da flor, perto da TV. Na minha cama, né? Pode ser feia, velha, mas é a minha cama, né? Querido. É muito bom.
Obrigado pela acolhida e a próxima vez nós vamos chegar aqui, tem que ter bolo frito, traga o violão. Opa! Declaração de líder, senhor presidente, para que a gente siga o tema. Segue em declaração de líder a bancada do PSB da tribuna vereador Uma D'Ambrosio. parte, vereador. Só vamos passar o próximo vídeo lá do Desvio Risso. Enquanto o vídeo está sendo colocado, eu quero dizer para os senhores que 2 milhões do fundo foi destinado então para esse projeto, tem 27 idosos. Vou passar uns dados enquanto preparam o vídeo aí, que é surpreendente. Nós temos 84 idosos no Lar da Velhice. Pois bem, tem 257 idosos aguardando uma vaga no Lar da Velhice. Frei Salvador, na Pinheiro Machado, tem 100 idosos, logo abre mais 26 vagas. Tem 450 idosos inscritos para aguardando uma vaga para o Frei Salvador. Então, meus amigos, vejam bem. Ele pediu Numa uma cidade parte com mais também. de 80 mil idosos, numa cidade, precisamos urgente pensar nos nossos idosos em construir. Depois eu vou falar aqui, centros-dia, e nós ampliarmos para no mínimo 100 idosos acolhidos nas suas casas a partir de 2027. Olhem o vídeo. Próximo vídeo dessa senhora que fala que se não tivesse cuidado subsidiado, estariam passando fome. Por favor. Consegue colocar volume? Dona Rosa, lá do Desvio Risso, ali do São Pedro. Ela largou do emprego. Ela abandonou o emprego para cuidar da mãe. Se não tivesse o cuidado subsidiado, estaria passando fome. Me concede uma parte? Pois não, nobre. Primeiro, o senhor solicitou primeiro. O Iago, por favor, Iago. Depois o vídeo, vamos conseguir. Bem rápido aqui, enquanto ajusta o volume. Parabenizar o vereador D'Ambrosio. Isso aí era uma demanda que eu não sabia como agir e estava meio... Poucas pessoas falavam sobre isso. E aqui o senhor vem e deu uma verdadeira aula de como resolver esse problema. Primeiro ponto, agradecer aí de coração pelo que o senhor faz esse trabalho tão essencial. Eu não conhecia esse projeto, um projeto maravilhoso. Acredito que a gente deve dar mais luz para isso, como o senhor vinha falando. E o segundo ponto aqui, que quando eu vim para trabalhar aqui no meu primeiro mandato, a gente tinha muito um preconceito com os servidores. E aqui eu fui ver que tem servidores que se doam ao máximo. Tanto o CC, como a indicação, como o servidor de carreira, a gente sempre, claro, vai ter gente que é um mau exemplo, mas em todas as profissões. Mas aqui eu fui conhecer servidores que se doam ao máximo. Uma dessas pessoas é a Fran, que aparece nesse vídeo. Verdade. A Fran, de imediato, quando a gente requisita alguma coisa, quando eu peço qualquer coisa no WhatsApp dela, ela de imediato ela responde, ela dá uma resposta pra gente, ela vai atrás. Então é uma das pessoas que mudou minha opinião sobre os servidores, sobre a vida pública e mostra que eles merecem muito respeito. Parabéns pro senhor e para todo o pessoal que trabalha nessa pauta. Seu parte depois do vídeo daí. Obrigado pela gentileza, vereador Zé D'Ambrosio. Queria inicialmente destacar que o trabalho do senhor voltado para os idosos é um trabalho exemplar. Então, queria lhe parabenizar, falar que isso é essencial, vereador Zé D'Ambrosio. Ontem eu tive a oportunidade de estar na Secretaria do Esporte e Lazer e me falaram que a fila de idosos que aguardam programas de socialização tem 450 idosos. Então, é uma situação que não está diretamente relacionada ao acolhimento nesse modelo que o senhor apresenta, que é a situação mais aguda para o município. É a mais complexa de resolver, é a mais cara, mas são situações que, por exemplo, poderiam ser ampliadas como o Grupo Conviver. A comunidade das minhas avós, infelizmente, não tem condições de receber uma professora ou um professor do Grupo Conviver e acabou fazendo opção pela realização da contratação de um professor.
De toda forma, vereador Zé D'Ambrosio, nós precisamos também garantir que quando tem essa estrutura, vereadora Rose, chegue, porque anteriormente tive a oportunidade de conversar com alguns servidores que havia disponibilidade do professor e não havia disponibilidade de hora extra para o motorista para levar esse professor até o local. Então, tu vê a complexidade da integralidade da estrutura pública que acaba prejudicando, infelizmente, quem menos tem chance de vir aqui reclamar conosco, Zé D'Ambrosio, que é o idoso. E o senhor, tendo essa proximidade, tenho certeza que essa Câmara tem um canal importantíssimo com todos aqueles que têm uma dificuldade severa em trazer suas dores à luz de toda a nossa comunidade. É um orgulho para a gente ter o senhor como vereador dessa casa. Parabéns, Zé D'Ambrosio. 4.876 utilizam o projeto Conviver, e o senhor me fala que tem mais de 400 inscritos, então imagine. Gostaria que vocês assistissem o vídeo de uma família lá do São Pedro. Bom, você não conseguiu o volume, essa senhora ela está acamada, então ela é padrão 3, ou seja, recebe 2 salários, a família recebe 2 salários, e ela, a filha Janaína, abandonou o emprego para cuidar da mãe. E a fala dela não tem quem não chore, né? Porque ela estaria passando fome se não tivesse o projeto Cuidado Subsidiado. Mas deixamos o vídeo, o pessoal já viu aí. Eu quero dar mais alguns dados. Porque nós precisamos achar formas. Quando chegou nessa casa aqui, a PPP da iluminação, eu sempre dizia, a PPP da educação infantil tem que vir antes. E por que eu falo isso? Porque hoje nós temos 2 centros-dia, que é o mesmo sistema da educação infantil. Nossa cidade precisa construir centros-dia, que o idoso vá de manhã e volte para casa. Tem 2 hoje. E é compartilhado igual a educação infantil, que é o Paz e Bem e o CCC, lá na região Esplanada. Então, nós precisamos construir centros-dia e nós precisamos ampliar o cuidado subsidiado para no mínimo 100 idosos, para que a gente consiga acolher os nossos queridos idosos. Bom, quero dizer também o seguinte, que nós temos 10.700.000 no fundo, mas que ele também tem outras destinações. Inclusive, está sendo elaborado um edital para que tenhamos na cidade um diagnóstico dos nossos idosos. Diagnósticos dos nossos idosos da cidade. Então, é muito importante. Parabéns à nova presidente que foi eleita, que é a Camila Vieira, e também parabéns ao Conselho do Idoso, que está buscando junto à UX, junto à URGS, algo para entendermos o que realmente nossos idosos estão necessitando. Então, esse dinheiro também pode ser utilizado para um coro sênior, habitação, aparelhos auditivos que o próprio fundo pretende ajudar. Então, esse diagnóstico que está sendo lançado digital, nós teremos realmente como andam os nossos idosos na cidade. É seu a parte, Juliano. Nobre vereador D'Ambrosio, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo na sociedade. Acho que quando envolve políticas públicas, e principalmente verbas e recursos que vêm para políticas de parte assistencial, é algo do qual nos faz refletir, porque quando você observa nesse vídeo uma pessoa acamada, que necessita de cuidados especiais, uma cama hospitalar, uma cadeira de roda, uma dieta alimentar, do qual muitas vezes via narina, enfim, que é necessário para o seu meio de sobrevivência, e do qual muitas vezes quem tem que conviver quase 24 horas é o familiar, que sofre juntamente. Então, quanto mais recursos, mais verbas, mais incentivos nesse segmento, que muitas vezes esse público é desassistido, não é visto, porque essa senhora que está acamada, ela não vota.
Então, é importante esse olhar e lhe parabenizo e continue sempre essa caminhada social do qual é importante para a nossa sociedade. Obrigado, Juliano. Para encerrar, então, temos 27 idosos sendo acolhidos. A meta tem que ser desse governo, no mínimo 100 idosos. Para isso, precisamos destinar para o fundo idoso. 100 idosos teria o custo de 3,5 milhões ao ano. Isso é possível. E construção de centros-dia. Temos 2, no mínimo mais 8 centros-dia, para que o idoso vá de manhã e volte de tarde. Senhor presidente, gostaria então que o senhor levasse à mesa diretora, com seus colegas, a importância de um trabalho de divulgação desta casa, nenhuma declaração sem destinação. Obrigado. Parabéns, vereador Zé D'Ambrós, com 3